uma assistência agora que tem relação com meio milênio atrás. Então você faz esse casamento. Mas eu vou ler a ideia que senão o pessoal fica curioso, eu não fecho. A gente vai divagando aí. Mas é assim que nossa mente funciona. É assim que nossa mente funciona. A diferença é que eu sou o Pink e ela é o cérebro, mas tudo bem. Tudo bem. Nós temos aquela nova teoria agora, o Pink, na verdade, era o gênio. Tá bom. Tem várias hipóteses. Tá bom. Evolutividade. O centramento da autoconsciencialidade conduz invariavelmente a consciência a, esse acraseado, ou seja, para a energia imanente, vírgula, da mesma forma que o rio glacial conduz a água pura do alto do escarpado da montanha para o mar. Evolutividade. O centramento da autoconsciencialidade conduz invariavelmente a consciência à energia imanente. Da mesma forma que o rio glacial conduz a água pura do alto do escarpado da montanha para o mar. Sabe, posso fazer? Claro, fica à vontade. Uma frase dessa, ela arranha a poesia. Ela faz uma metáfora, né? E uma das condições que às vezes faz as pessoas não acessarem inspirações extrafísicas é, por exemplo, um preconceito contra a arte. Mas às vezes é tão complexo explicar certas ideias que você precisa de metáforas. Claro. Né? Você precisa se aproximar da poesia para explicar aquilo que às vezes o teu dicionário cerebral de termos não consegue mostrar a grandeza ou a profundidade ou o quanto aquilo toca, né? Então, eu pessoalmente gosto muito dessas relações entre a evolutividade e a natureza, que eu acho que mostra exatamente isso. No fundo, a natureza é um tipo de... é uma expressão da evolutividade, né? Então, como é que é isso? É a inevitabilidade da evolução. A água, ao mesmo tempo, a água não faz força para ir em direção ao mar, é uma questão de gravidade. E a gente, ao longo da evolução, daqui a pouco vai fazer menos força para se manifestar de forma cada vez mais coesa com a natureza, de forma imanente. É isso aí, Fê. É interessante. Isso que você fala, as mensagens da natureza, de certa forma, os engramas da memória, né? Os amparadores se utilizam, né? São as mensagens psicopictográficas. Você tem, às vezes, uma imagem, ela tem um monte de informação naquilo ali. Eu lembro que, por exemplo, uma imagem que lembra a feminilidade é o processo da borboleta. Então eu lembro de um caso de uma pessoa que lá na Biocan, em Florianópolis, ela teve uma visualização bem clara durante a Biocan de uma borboleta, e ela sentiu que aquilo era uma mensagem dos amparadores para ela. E qual era o paradoxo? Ela era um homem muito bruto. Muito bruto. Ela precisava melhorar o refino dela, a sensibilidade dela. Ela tinha que se permitir ser um pouco feminina, esse feminino entre aspas, mas para poder ter essa sensibilidade, entendeu? E é isso. Então, para mim ficou claro. E a pessoa pergunta para mim, eu era professor da Biocan naquela ocasião, isso faz mais de 30 anos atrás. Ela perguntou, e aí? O que isso significa? Entendeu? Então, esse processo das engramas da holomemória são bem interessantes. Porque, às vezes, o ponto extrafísico, claro, o mais leve, o mais fácil é quando o ponto extrafísico ele vem em palavras. Sim. Às vezes é mais fácil de você pegar. Mas no meu caso, por exemplo, eu não tenho tanto ponto extrafísico em palavras. Sim. A gente deu aquela fotopalestra da viagem para a Alemanha e eu contei aquela experiência de olhar para o quadro do Ludwig II e aquilo saltar no meu olho. Perfeito. E aí veio aquela ideia assim lá no fundo. Então é um fenômeno casado. Claro. Você olha para algo, você tem um impacto energético, né, patrocinado pelos amparadores e vem aquela ideia.
esse não é o cara do... O processo do mantra foi isso aí. No teu caso, quando você foi pesquisar qual era essa expressão que o Valdo usava. Eu concordo contigo, Fê. Tem muito processo, às vezes, de preconceito, a pessoa internaliza algumas coisas na cabeça dela e ela se poda, né, no desenvolvimento intelectual, parapsíquico. Né? A arte é um exemplo disso. Né? Existe arte mental somática. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com esse conceito. Existe, mas é uma raridade. A arte feita com o mental soma, com a ideia, com o conceito por trás. Tem muita arte aí que é lixo mental, entendeu? Mas ok. Para sentimentos elevados. Outra coisa que eu acho que rola muito preconceito, a pessoa que ela às vezes ouve um feedback de alguém, uma ideia de alguém, uma leitura crítica de alguém, e porque ela considera aquela pessoa menos esclarecida do que a si própria, ela não dá valor. Isso. Então, às vezes, o ponto extrafísico, ele não vem na cabeça dela, ele vem através de uma outra pessoa, isso aí, né, que teve uma inspiração de falar algo para ela. E aí a pessoa, ela rechaça de primeira. É isso aí. Então, tem várias formas da gente receber as informações, esses pontos, essas inspirações dos amparadores, através de fenômenos físicos, através de interações com outras pessoas, de objetos, né, e assim por diante, que a pessoa ela vai refinar essa atenção. Isso vai fazer os fenômenos vão ficar mais cotidianos para ela. Eu lembro de alguma parte que o professor Valdo escreveu um raciocínio que a gente tinha que prestar atenção, que às vezes essas informações laterais são as mais sérias, porque é elas que estão conseguindo furar a couraça milenar, alguma coisa assim. Se eu pesquisar no Holoserve couraça milenar, a pessoa pesquisar isso aí, couraça, vai encontrar esse raciocínio. Mas uma